Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Hoje um tema bastante interessante, porque com muito orgulho a gente pode dizer que Orlândia é sim uma cidade solidária. Estamos recebendo com muita alegria ela que faz um brilhante trabalho à frente dessa entidade, a Casa da Criança, Getúlio Lima, a nossa creche, né, carinhosamente conhecida, a querida amiga Marta Junqueira de Freitas. É um prazer muito grande recebê-la aqui, participando dessa entrevista dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Obrigada pelo convite. Eu estou vendo aqui, Marta, a Casa da Criança, ela tem uma história que nós vamos detalhar daqui a pouco. Mas é claro que a gente sabe que o seu trabalho é voluntário, você não recebe nada por isso. Imagino que seja toda a diretoria. Seria importante, né, que a gente valorizasse as pessoas da sua própria família que dão tanta força, a começar pelo seu marido, Aloísio, né? Gostaria que você falasse também da sua infância, você que tem uma vida aqui dentro de Orlândia, né, unindo as famílias Junqueira e Freitas. Fica à vontade para falar com muito orgulho da sua família, que eu tenho certeza que você tem. Por incrível que pareça, acho que muitos não sabem, eu não sou orlandina. Eu sou são joaquinense. Mas sou orlandina de coração, porque eu vim para Orlândia com 6 anos de idade e nós morávamos na fazenda e diretamente nos mudamos quando meu irmão mais velho, o Jorge, entrou na escola, nós nos mudamos para Orlândia. E desde então, estudei aqui e depois saí para estudar um pouco em Ribeirão, fiz magistério e me formei e depois me casei e continuei até hoje aqui em Orlândia, a cidade que é de coração, a minha cidade. Os seus pais, o Cláudio e a dona Glaucia? Meu pai, Cláudio, já falecido, e a minha mãe, Glaucia. E eles, a propriedade, a fazenda de vocês em São Joaquim, onde você... município de São Joaquim. Como é que é o nome da fazenda? São Judas Tadeu. Fazenda São Judas Tadeu. Então, parte, ainda que você tenha nascido, parte da sua vida também tem muito a ver com a cidade de Orlândia. Tem. E como é que você conheceu o Aloísio? Palmeirense? Palmeirense, faz 36 anos já que nós estamos casados, né, com 2 filhas, 3 netas, 2 genros, e a gente se conheceu, eu era muito jovem, né, na balada, vamos dizer assim, e assim se deu a nossa história aqui em Orlândia, e estamos até hoje construindo nossa família com muito amor. Interessante, você tem 2 filhas e 2 netas. 3 netas agora. 3 netas. Fale o nome das suas filhas e das netas também. As minhas filhas. Genros, fica à vontade. A Juliana, que é casada com o Paulo, e tem a Beatriz e a Laura, e a Flávia, que é casada com a Matia, e tem a Gaia, que é a neta mais nova, que nasceu agora, está com 6 meses. Isso é um presente, né? Ter neto. Presente de Deus. Você sabe bem. Nós que podemos dizer. Muito uma bom. bênção, uma alegria enorme. Agora, Marta, nós vamos falar de uma entidade que foi fundada em 1949. Isso. Eu fiz umas pesquisas com a ajuda da minha querida amiga Rita, né? Lá da creche. 77 anos. Inicialmente, o trabalho dessa entidade era no atendimento a crianças, aleitamento, aquela história toda. Conte para mim, pelo que você apurou. E que a maternidade, elas acompanhavam, né, a gestação e com aleitamento materno. Eram, se eu não me engano, para 45 mães. Era bem pequeno, assim, era um trabalho bem pequeno. E junto ao Rotary Club. Perfeito. E depois de um tempo que eles resolveram construir a creche. Eu estava vendo, inclusive, Getúlio Lima, que é o nome, inclusive, da própria entidade, era uma pessoa notável quando da fundação, em 1949, né? E a partir de junho de 1968, aquilo que era um atendimento que era feito para as mães, passou a haver ao mesmo tempo o interesse do Rotary Club, que é o clube de serviço, como é o Lions, né? Tem o Rotary também. Isso. E eu posso dizer, porque eu fui presidente do Rotary, tive o privilégio de ser membro do Rotary por 15 anos, e a gente sabe que era desejo do Rotary Club construir uma creche em Orlândia. Tanto é que isso aconteceu em 1968. Portanto,
há 58 anos nós tivemos esta implantação. E o Rotary Club é um clube de serviço bastante importante nesse sentido. Acabou, naturalmente, implantando a creche e administrando a creche. E o primeiro prédio, onde é a unidade 1, de número 1, que você comanda, juntamente com a unidade 2, mas esse prédio principal, onde está até hoje, é a Avenida 8, 529. E era também, né, Marta, uma característica de que a esposa do presidente do Rotary, que fazia parte e era presidente da Casa da Criança. Como é que era isso, pelo que você apurou? É uma história que quando eu fui convidada, na época que eu fui convidada para fazer parte da diretoria pela Valéria Feres, que na época era presidente da creche, que é a história que eu estudei, me aprofundei, que é o que a gente sabe. Então, a esposa do presidente do Rotary, ela assumia a presidência da gestão da creche, né, na época. E conforme trocava o presidente, trocava a gestão automaticamente. Depois de um tempo, foi a partir de 2001. Houve outra mudança, Sim. que aí o Rotary decidiu que passaria para a sociedade civil e deixou de administrar a creche. Eu estava vendo aqui esse período em que o Rotary construiu e administrou a creche. Ele vai de 1968 até 2001. A partir de 2001, o Rotary transfere essa responsabilidade não mais para a esposa do presidente do Rotary, mas sim, no caso específico aqui, para a sociedade civil. Isso. E me parece que foi quando instituiu o presidente, vice-presidente, conselho fiscal. E a presidente era a Valéria, né? Que foi... Anterior à Valéria teve o Vicente Massaro, teve outras pessoas que administraram, da Lúcia Toledo, e eu entrei mesmo quando a Valéria era presidente. Foi a convite da Valéria que eu entrei. Na época até foi para fazer uma festa que o Vicente Spedicato trouxe, a Mafalda Minosa, não sei se você se recorda. Sim, eu estava nesse show. Nessa época que eu entrei, a Valéria tinha acabado de fazer uma ampliação grande na creche, que precisava de uma reforma grande, e aí precisava de arrecadar fundos para suprir as necessidades, para pagar as contas, para, enfim, finalizar a obra que ela tinha acabado de fazer. Foi quando eu fui convidada e a festa aconteceu, foi um sucesso, foi na associação. E a partir daí, depois de um tempo, a Valéria teve que se ausentar e aí eu segui na creche desde 2003 como presidente. Então, estatisticamente, você está lá há 23 anos. Há 23 anos. É uma tarefa árdua. Agora, a partir do seu início, né, de atividade lá, naturalmente você encontrou a creche com o prédio que até hoje na Avenida 8, né? Só tinha aquele prédio que depois passou a ter... já existia uma outra casa, um outro terreno onde existia uma casa que pertencia patrimônio da Casa da Criança. É na Praça das Mães? Na Praça das aquele Mães. Prédio ali. Inclusive, quando eu entrei, a Valéria já tinha uma intenção de ampliar e lá nesse prédio. Mas primeiro precisava finalizar, né? O que tinha sido feito, faltava ainda algumas coisas para finalizar, o gasto foi grande, enfim. Aí estacionou o projeto. E eu ainda fiquei um bom tempo sem nem sequer pensar nesse projeto. E a Valéria continuou comigo na diretoria, que é toda voluntária, e tem várias, a Ângela Junqueira, que é vice-presidente comigo, que é minha cunhada, tem o Conselho Fiscal, o seu Edson Vieira, o Antonino, o seu Santana, o Valtim Bordião, várias pessoas que passaram pela diretoria da Casa da Criança, que acompanharam toda a evolução. Também, eu não faço nada sozinha, né? Quando eu tenho um grupo de apoio muito grande, hoje tem outras pessoas envolvidas comigo lá na presidência. Esse ano
o ano passado, que a gente, a cada 2 anos, troca a presidência, eu fiz um convite, então o Fábio, o Eduardo Cadelca estão com a gente lá, o Matheus Arnold, o Beto Silveira da Morlan faz parte, junto com a esposa, Lelém, que fazem Sobra parte do meu todo grupo mundo de ajudar. apoio. Eu preciso dessa Sem ajuda, dúvida. né? Eu tenho a Fabiane Trevisani, a Cláudia Junqueira Reis, Cláudia De Giovanni, tem muita gente que já fez parte e ainda faz parte da diretoria da creche, que o Antonino sempre me apoia como a parte jurídica, enfim, eu tenho todos voluntários e eu tenho muita colaboração. Nada do que a gente faz lá na creche cai do céu, vamos dizer, né? Um ditado bem popular, a gente trabalha muito e é muito difícil, a burocracia é muito grande, né? Às vezes as pessoas acham que é tudo muito fácil, mas muito pelo contrário, é tudo muito difícil. E o interessante disso tudo que a gente nota é que integrantes do próprio Rotary, os mais antigos, atuais também, ainda continuam ajudando, né? Não presidem mais, mas se citou aí o nome do Antonino, do Vicente Massari, de pessoas que têm vínculo também com o próprio Rotary. Isso é importante, você consegue trazer também pessoas de outras atividades e outras entidades também, sim, que vêm somar esse esforço. Agora, para que você que está nos vendo, impressionante os números da Casa da Criança hoje. Tem o atendimento em 320 crianças. São 68 funcionários. São. E é aquilo que é o braço que trabalha junto também com o apoio da prefeitura, porque como é que consiste isso? Nós temos a escola que a gente fala que seria a educação infantil, tem o fundamental e o médio. Justamente no segmento que vocês atuam, de 4 meses até 6 anos de idade, isso, que é a parte infantil. Isso. Como é que é feita essa parceria entre vocês e a prefeitura no repasse dessa verba que vocês têm direito? Esse número aí que você falou, inclusive, só finalizando o que eu estava dizendo anteriormente, na unidade 1, a gente tem 220 crianças. Perfeito. Foi em 2010 que a gente resolveu fazer uma ampliação devido à necessidade. Foi quando surgiu a construção da unidade 2. Apenas para que você entenda, unidade 1, Avenida 8. Unidade 2 é essa da Praça das Mães. Da Praça das Mães. E foi uma construção que a gente demorou 3 anos somente com recurso de doação. Então fizemos muitos eventos, fizemos vários jantares, eventos na Hípica, enfim, que é um clube parceiro, todos os sócios se empenham sempre em ajudar, em colaborar. A gente tem muito parceiro, todas as empresas, muitos amigos, muitos colaboradores anônimos, assim, é uma entidade realmente que precisa de ajuda, porque a gente depende dessa doação, a gente depende de voluntários para que a gente consiga fazer o trabalho que a gente faz. Então, 220 crianças na unidade 1. Quando a gente inaugurou a unidade 2 em 2014, a gente fez, inclusive, uma parceria com a prefeitura, porque, na época, era o Fundeb que a gente tinha uma parceria. O Fundeb, a gente tem que ter, vamos dizer assim, a gente já precisava estar trabalhando há 1 ano com a parte infantil para poder ter direito ao Fundeb e fazer um convênio. E na época a prefeita era a doutora Flávia e eu falei, a gente não tem essa condição. E infelizmente ou a prefeitura nos ajuda, porque a gente faz um atendimento, todas as crianças da Casa da Criança são cadastradas no censo escolar, então fazem parte da grade escolar do município da educação. Então a gente presta um serviço para a prefeitura. E a gente não teria condições financeiras de prestar um serviço para a prefeitura, tocar uma creche para 100 crianças por 1 ano. Como? A gente não tinha essa condição financeira. Então, foi daí que surgiu o convênio que a gente fez com a prefeitura para tocar a unidade 2. O Fundeb ainda se manteve por um tempo na unidade 1. Depois mudou o prefeito, a gente sempre teve um relacionamento excepcional com a prefeitura. Desde que eu estou na creche, eu passei, acho que por todos os prefeitos, Vado, Rodolfo, Flávia, o Serginho. Então, agora
o Gabriel. Então, assim, a gente tem uma parceria fundamental, é excelente. E aí a gente conseguiu, já logo depois da inauguração, já colocar a unidade 2 em atividade, onde a gente atende mais 100 crianças. Então, hoje é um total de 320 crianças. E essa participação da própria entidade, além da prefeitura, que tem também as suas creches, ela é importante porque, como a Marta acabou de afirmar, as crianças são atendidas de 4 meses até os 6 anos. No caso específico da unidade 2, a idade daquelas que frequentam lá. Que a unidade 2 é um pouco menor a entidade. Então, de 4 meses a 3 anos, elas estão na unidade 2. Na unidade 1 também tem crianças de 4 meses a 3 anos, né? Só que as da unidade 2, automaticamente, elas descem para a unidade 1 quando elas terminam termina a escolinha, vamos dizer, né, de 4 anos a 5 e de 5 a 6 anos. Portanto, na unidade 1 tem lá, tanto de 4 meses até 6 anos, essa outra de 4 meses a 3 anos. Quando eles encerram o ciclo de 3 anos, elas são enviadas, têm a garantia de vaga para ir na Avenida 8. Para ir na Avenida 8, elas descem para a unidade 1. Nós temos as professoras da escolinha, que a gente intitulou de escolinha, que é um convênio que a gente tem, uma parceria que a gente tem com a prefeitura. E, se eu não me engano, são 22 profissionais. Não quero dizer um número exato, que esse ano eu ainda não tenho certeza, porque tem professor, tem educação física, tem os estagiários, tem as professoras que acompanham as inclusões. Então, é uma parceria com a Secretaria da Educação muito forte que nós temos. Agora, é importante dizer que, é claro, a prefeitura ajuda porque tem uma verba específica para isso, né? Sistema de educação, porque no fato a entidade está fazendo um trabalho que, em tese, seria da prefeitura, mas essas parcerias são sempre bem-vindas. Quem se dispuser, um clube com essa tradição e com essa seriedade, ajuda demais, é bom para todo mundo esse tipo de colaboração recíproca para o bem da própria cidade. O que hoje a gente precisa, e a gente faz sempre muito evento, todos sabem, a cidade toda participa, e temos promoções de pizza, fazemos brechó, e fazemos os nossos coquetéis beneficentes, de vez em quando a gente faz uma festa, enfim. Por que a gente faz tanto evento? Porque a verba, você sabe muito bem como é, Tarcísio, ela tem uma determinada disponibilidade, vamos dizer assim. Para certas coisas eu não posso utilizar aquela verba que é destinada para a educação. E todo mundo sabe, uma creche é uma casa, é uma empresa que tem custo, que tem desgaste, exatamente, né? Que tem a energia, que tem a alimentação. Nós temos a parceria com a prefeitura, que a alimentação é cedida pela merenda, que na verdade é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eles vão praticamente embora às 5 horas da tarde já com o lanchinho já pronto para casa. E é uma delícia. E é uma outra parceria que a gente tem também com a prefeitura, que é cedido pela cozinha piloto da prefeitura. Só que tem outros gastos da entidade que são muito grandes. E do dia a dia, material de escritório, enfim. Então, nós precisamos dessa colaboração, nós precisamos dessas doações. Tudo que a gente faz hoje na Casa da Criança, por exemplo, acabamos de fazer uma ampliação na unidade 2. Não ampliação física, mas melhoramos o parquinho, melhoramos uma sala de aula. Tudo isso é feito com o dinheiro que nos é destinado através do imposto de renda, que é uma doação importantíssima, não só para a Casa da Criança, né? O CMDCA, ele tem outras entidades credenciadas, que são entidades que a cidade também ajuda e que a gente sabe que são entidades sérias, como a PAI, como a Isolina, que é a outra creche, que também tem essa parceria com a prefeitura, mas que também recebe, e tem o asilo, enfim.
tem outras entidades. Então, essa doação, através do imposto de renda, é muito importante para as entidades, porque é através desse dinheiro, desse recurso, que a gente consegue fazer tudo que a gente faz na creche. Agora é importante, aproveitando esse gancho, a pessoa do imposto de renda, é que as empresas ficam, entre aspas, isentas de pagar aquela parte desde que destine para uma entidade. 6% basicamente, do imposto 6% para as do imposto. empresas, pessoa jurídica, e 1% ao inverso. 6% pessoa física e 1% pessoa jurídica. E há o repasse também da parte da educação, que é feito pela prefeitura para vocês, é isso? As verbas da educação. Então, as fontes principais, essa questão do imposto de renda, que é destinado para empresa ou particular, e também o recurso da prefeitura. E temos também convênios com todas as empresas da cidade que colaboram muito, enfim, e as pessoas parceiras que sempre colaboram. Temos um grupo de voluntárias que bordam na creche há anos, desde que eu entrei lá, elas... Aí vocês fazem o bazar para vender esse trabalho dela. Exatamente. Que para elas é uma terapia. Exatamente. Feita... Elas se reúnem na creche, bordam, que hoje a gente chama Bazar das Voluntárias, e a gente, antes da pandemia, a gente sempre fazia 2 bazares ao ano, e depois da pandemia a gente não conseguiu, e a gente montou um bazar dentro da creche. Então a gente tem o ano todo o trabalho delas lá, a gente tem uma sala reservada para a apresentação dos trabalhos, e esse ano, no final do ano, a gente voltou com o bazar presencial, foi uma delícia reencontrar todo mundo, e agora a gente vai fazer no Dia das Mães de novo, então é muito gostoso. Eu não sei se eu te pego de surpresa, 320 crianças, quantos são do sexo feminino e masculino? Como é que é a divisão? É 50? Nossa, você me pegou de surpresa. Mas a maioria que não vou saber te dizer. Agora, de manhã lá um espetáculo bonito, né? Quando chega de manhã, umas crianças ainda meio dormindo, tadinha, muito novinha. Vai a mãe, eu sei que eu flago muito. Começa muito cedo, né? 7h30. É muito. E a criança fica período integral. Quantas refeições, é bom que você repita isso, quantas refeições a criança faz durante todo o tempo que ela fica lá? Lembrando que esse é um repasse feito pela prefeitura, desde governos todos a gente assim faz fizeram uma desse complementação, né? Esses eventos todos que a gente faz também é para isso, porque a gente faz uma complementação também. O que seria uma complementação, Marta? Sempre uma fruta a mais, um lanche diferenciado. Complementação, enfim, da própria merenda. Da própria merenda, da própria alimentação, né? E temos o lactário, né, dos bebês, então sempre a gente precisa ter uma reserva para poder fazer essa complementação. E o café da manhã, um lanchinho, o almoço, né? O lanchinho. Que horário? Da tarde, só para a gente posicionar. Elas chegam às 7h30, depois por volta das 9 e pouco, né? 11h30, meio-dia, 2 da tarde, e eles vão embora às 5, né? Então, antes disso, eles já estão fazendo uma refeição antes de ir embora. É uma estrutura grande isso tudo, né? É uma estrutura grande, Imaginar bastante. Que ali deve ser 220 na Avenida 8, o outro 100 crianças. Exatamente. E principalmente quanto mais nova a criança, não que mais trabalho dê, mas mais atenção necessita, né? Claro, nesse os bebês a gente tem uma atenção redobrada, né? Mas a gente tem essa quantidade imensa de funcionários justamente por causa disso, né? 68 funcionários. 68 funcionários, Acho que são 23, se eu não todos registrados, tudo de acordo com que significa. E 40 e poucos na unidade 1, A parte administrativa é toda na unidade 1, né? Porque o prédio é maior, o espaço já existia, né, da secretaria, e a gente manteve lá, porque está mais no centro, vamos dizer assim, né? E essa entrevista tem uma finalidade também para já chamar a atenção e preparar vocês para poder ajudar a Casa da Criança. Ao passar pela Avenida 9, ali perto da associação, eu vi que estavam derrubando a casa do seu saudoso, seu menininho, Haroldo Jader Morandini, da Conceição, aquela história toda, de repente ficou um buraco ali. Aquele terreno foi comprado pela Casa da Criança? Foi. A gente porque sempre ele dá de fundo com a Avenida 8. Explica direitinho o porquê da compra desse terreno, Marta. Não, é assim,
São muitas crianças e a gente tem um espaço a gente tem uma parceria com a Morlan, por exemplo, que de vez em quando a gente leva as crianças lá para brincar, que tem um espaço verde muito grande. A gente tem uma parceria com a Hípica, toda semana da criança leva as crianças lá para brincar, elas amam, porque é um espaço muito grande. E na unidade 1, que são muitas crianças, o espaço é pequeno, pequeno em relação ao Sim. número de crianças para fazer uma atividade física. A gente tem um parque muito gostoso, mas para fazer uma atividade ao ar livre, por exemplo, num dia como hoje, chuvoso, a gente não tem um espaço, Concordo. né? O parque está na chuva, vamos dizer assim. Então a gente sempre brincava, porque 2 casas para baixo da creche tinha um terreno. E a gente sempre brincava, as meninas brincavam comigo, as meninas que eu falo são minhas funcionárias. Porque você não compra o terreno da esquina, vamos ganhar na loteria que a gente compra o terreno na esquina. E sempre foi, a gente passava lá, não, vamos comprar um terreno na esquina. E aí, essa ideia foi da brincadeira, tornou-se realidade, porque um dia um amigo falou com a Ângela e falou, olha, eu estou aqui no Giba, que era Sim. a choperia, e tem uma casa vendendo atrás da creche, dá fundo com a creche. E aí a Ângela me ligou, vamos lá, vamos ver que casa é essa, e era a casa do seu Haroldo. Do seu menininho. Exatamente. Só que a gente não tinha verba para comprar. Aquele terreno é quanto de frente e quanto de fundo? Assim. Eu acho que tem 300 metros. Basicamente, eles são quase que iguais, porque o que aconteceu? A intenção era a casa do seu Haroldo. Uhum. E uma casa é um pouco mais comprida, sim, e a outra é um pouco mais curta, porém mais larga, mas as duas têm em torno de 290, 300 metros, enfim. E aí nós fomos ver essa casa. Só que nós ficamos assim, praticamente, não, impossível, impossível, mas não custa a gente ver quanto sim custa. E um amigo que era amigo em comum do primo, na verdade, da filha do seu Haroldo, começou a conversar com a gente. Não, quem sabe dá certo, não sei o que, foi tudo meio que na brincadeira. E foi um ano que a gente recebeu, através do imposto de renda, um montante razoável. E fizemos alguns outros eventos para comprar essa casa. E começamos a negociar. Uma burocracia muito grande, demorou 7 meses para a gente conseguir, por conta de documentação, enfim, de burocracia. E a gente descobriu que a casa do seu Haroldo e da dona Conceição, eles são a mesma família. Sim. E a dona Conceição tinha falecido, e a filha do seu Haroldo fez uma proposta, mas então já compra as 2 casas? Não, mas aí voltamos meio que na estaca zero. Não, aí não dá. Mas assim, foi muita negociação, e ela foi uma pessoa pacienciosa, porque 7 meses para fazer uma negociação. É quase um parto. Quase um parto. E que no fim, durante esses 7 meses, a gente juntou uma outra verba para agregar na verba que a gente tinha no conselho, né, do imposto de renda, e conseguimos comprar as 2 casas que fazem fundo com a creche. Ou seja, a entrada na Avenida 8, o fundo vai até para a Avenida 9 vai agora. até a Avenida 9, E na época a gente até buscou no Google Earth, né, que hoje sim, a tecnologia é demais. Eu tenho o Marcos Nogueira, o Marquinho, arquiteto que todo mundo conhece. Ele é um parceiro muito grande da Casa da Criança. Foi voluntário, inclusive, quando a gente fez a unidade 2. Ele que foi o arquiteto que gentilmente fez a planta, totalmente voluntário, e nos ajudou muito. Que bom. E ele é um parceiro muito grande da Casa da Criança, ele nos ajudou nesse processo todo. E ele falou, dá certo, a gente consegue fazer a união das 2 casas, porque o que eu não gostaria é que tivesse que dar a volta pela rua com as crianças para poder chegar nesse terreno. Qual é por que a gente decidiu comprar? Justamente para fazer um espaço coberto,
para que a gente possa fazer as atividades com as crianças, né, que a gente sempre tem durante o ano, e que elas fiquem protegidas, né, do tempo, vamos dizer assim. E a gente tem umas salas de aulas realmente muito com um número um pouco grande, numeroso de criança, que a gente gostaria de dar uma diluída para que fique menos aglomerado, vamos dizer assim, para as crianças. Então, a gente vai fazer uma construção. Isso são projetos que estão sendo estudados já. E não... Vocês chegaram a elaborar um anteprojeto, pelo menos? A gente já tem um estudo, dá para fazer, não é um projeto... hoje está muito caro, construção hoje, né, tudo subiu muito, então a gente está muito com o pé no chão antes de começar. Mas já está em andamento, sim, o projeto, inclusive é o Marquinho que tá fazendo para a gente. Então, a gente vai dar uma melhorada, uma regularizada nessas salas de aulas, que a gente quer dar uma diluída para ficar um pouco mais tranquilo, assim, tanto para as crianças como para as professoras, né? Que isso influencia também no rendimento, né, Exatamente. do próprio dia a dia da própria creche propriamente dita, né? Porque às vezes as pessoas, vai fazer uma ampliação da creche. Não, não é uma ampliação da creche. A gente não tem condições de aumentar o número de atendimentos e a gente quer esse espaço físico para as crianças brincarem, para as atividades extra sala de aula que a gente faz. Então, é para isso que a gente vai fazer essa ampliação. Recursos oficiais para esse tipo de obra vem de onde? Onde é que é possível? Então, por enquanto, a gente só tem recurso através do imposto de renda. Exato. Que é através do CMDCA. Então, a gente... é um processo moroso, porque mesmo sendo uma doação, a gente tem que elaborar um projeto, passar pelo jurídico, é um processo, não é como a gente faz uma casa própria, que você vai lá, contrata um pedreiro, compra o material e inicia a construção. Não, tem toda uma burocracia. Infelizmente, tem muita gente, né, no país que usa para fazer coisa errada nesse tipo de coisa. Exatamente, então, o sistema acabou obrigando que seja rigoroso. Infelizmente é assim que funciona, né, Marta? Esse ano a gente pretende fazer um evento grande, ainda não tem nada decidido, mas a gente está em pauta isso, eu vou me reunir com a diretoria ainda, para a gente conversar, ver quais são as possibilidades, para ver, porque eu preciso, não é suficiente, mesmo recebendo uma doação do imposto de renda, que a gente recebe, é uma verba generosa, mas não é o suficiente para uma construção. E você me dizia que você quer começar a fazer qualquer coisa desde que você tenha pelo menos o mínimo de caixa, para que você também faça isso com uma certa tranquilidade. Até porque se você tornar a obra muito longa, a proximidade física da unidade 1 com essa obra pode também criar algum tipo de embaraço, né? Para que vocês toquem a vida da própria creche. Né? Tudo que a gente faz na creche, basicamente, é assim. Perfeito. A gente começa... Pé no chão. Com o pé no chão, Tendo o recurso, mesmo que demore um pouco mais, essa casa mesmo, a gente ficou sonhando muito tempo antes de começar a conversar a respeito da compra. E quando realmente a gente já tinha uma verba, faltou um pouco, que a gente fez alguns eventos, mas é diferente você falar, eu preciso de um pouquinho. Não, eu preciso de 90% do que eu tenho que investir. Então, nada do que a gente faz na creche e nada do que eu faço, eu faço, mas assim, eu tenho toda a diretoria, eu tenho a Ângela, que é minha companheira lá na presidência, eu tenho tesoureira, eu tenho a turma da diretoria, o conselho fiscal, eu me reúno com eles, entendeu? Então, gostaria assim, até que você fique à vontade, quiser mencionar alguém que faz parte dessa equipe, eu sei que são tantas que muitas vezes você não cita com medo de esquecer alguém. Mas é importante, porque é o reconhecimento, né? Você, é claro, que comanda isso, mas você tem uma equipe que é absolutamente solidária. No dia a dia, a gente não se reúne todo dia como uma empresa, porque cada um tem seu ramo, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu emprego, horários diferentes, difíceis.
Mas eu estou em contato no dia a dia com todos, então a gente está sempre conversando, e quando precisa tomar uma decisão muito grande, quando a gente tem que fazer a apresentação do balanço, enfim, aí a gente se reúne para dar essa apresentação. Então, assim, são pessoas que, para mim, são muito importantes, mesmo não estando no dia a dia lá da Casa da Criança, eles são ponta firme, vamos dizer assim. Quando a gente precisa, a gente se reúne e eles vestem a camisa. Mesmo as pessoas, vou dizer amigos, porque são realmente todos nossos amigos, né, da Casa da Criança, meu em particular, enfim, que fazem essa doação do imposto de renda, que é tão importante, né, os amigos que compram todas as pizzas que a gente faz, né, então, Orlândia é uma cidade caridosa. E é solidária, né? É muito, muito solidária. Então, assim, é um agradecimento que eu tenho, né, meus amigos parceiros, os empresários que, quando a gente precisa, a gente liga para passar o chapéu. Então, assim, não tem coragem nem de falar não para a gente. Então, assim, não é que a Casa da Criança tudo acontece muito fácil, porque não acontece, Tarcísio, é muito difícil. Mas eu tenho certeza que tanto você como todas essas companheiras e companheiros que ajudam você à frente da entidade, tem isso como uma responsabilidade social que faz muito bem para as pessoas que fazem o bem, né, Marta? Pelo menos a leitura que a gente tem, e eu sempre repito em todas as oportunidades, quer pelo rádio, quer no canal, que a gente tem que ter orgulho de Orlândia ser tão solidária. Quando você faz um evento da PAI, faz um evento maçonaria, faz um evento, qualquer tipo de entidade séria, representativa que tenha, sempre é um sucesso aqui em Orlândia. E uma cidade pequena, nós todos conhecidos, né? O presidente da PAI hoje é meu amigo, e a da São José, as meninas lá da São José são todas. Então, as meninas do Grupo Alma. Do Grupo Alma. Então, assim, todo mundo se ajuda, o Grupo Alma faz um evento, a gente participa, a gente faz um evento, a turma da creche participa, a creche faz um outro evento, a gente ajuda. Então, assim, todo mundo muito solidário, principalmente as próprias entidades entre si, o que é muito importante, porque não é uma rivalidade, muito pelo contrário. Cada um no seu segmento sabe a importância que cada entidade tem para a cidade de Orlândia. Então, isso é uma delícia trabalhar assim. Se você poder contar com o seu amigo, que mesmo sendo de outra entidade, vai te ajudar naquele momento. A gente se conversa, procura não fazer os eventos na mesma época. Conflitando de datas. Exatamente. Esse conflito de datas não ajuda ninguém. Então, a gente está sempre se conversando, está sempre, quando vai fazer um evento, procurando saber se alguém vai fazer na mesma data, para não fazer que seja o mesmo evento, do mesmo segmento, ou que um vai atrapalhar o outro, a gente se conversa. Então, isso realmente é muito importante. Me tira uma dúvida. Os pais que deixam as crianças, tanto na unidade 1, da Avenida 8, e a unidade 2, na Praça das Mães, são aqueles que normalmente as mães trabalham na própria cidade, aqui mais no centro? Como é que... Não, esse estatístico é geral, vem gente de qualquer lugar. É geral, porque há muitos anos atrás tinha essa história de bairro. Mas hoje em dia, a mãe, por exemplo, que trabalha numa empresa no centro da cidade, fica difícil para ela ter uma criança numa creche, num bairro, vamos dizer assim. Então, ela está aqui, aí ela tem uma outra criança. Como é que ela vai ter uma criança numa creche, a outra criança na outra creche? Então, assim, às vezes, mesmo a quantidade de vagas disponíveis são pequenas. Perfeito. A gente tem essa preocupação também de uma mãe que já tem uma criança e que fica grávida e que vai ter um outro filho. A gente já tem uma preocupação de quando ela for precisar, ela tenha que os irmãos... por uma questão lógica, né? Por uma questão lógica, né? E até de movimentação para poder dar disponibilidade. Atenção. Nem sempre é a mãe que vai buscar, às vezes é a avó, às vezes vai num transporte coletivo, enfim. Então, não tem essa porque está no centro, é só quem trabalha no centro, não tem. Então, assim, são mães de toda a cidade, do comércio, das empresas, do hospital, enfim, são bem diversos, assim, os pais e mães da Getúlio Lima. Marta, uma alegria muito grande poder ter recebido você. Você que nos viu, já sabe que o próximo compromisso, aqueles que já ajudam a creche, continuar ajudando, e tem esse desafio agora da ampliação da unidade 1, que passará
a ter também a conexão direta com a Avenida 9. Hoje, a entrada pela Avenida 8 passa para a Avenida 9. A entrada não vai passar, a gente vai continuar na Avenida 8, né? Não, sim, perfeito. Estou dizendo a conexão interna dos alunos para não ter que sair, né? A conexão vai ser interna mesmo. Vai ter, no projeto a gente está estudando, vai ter uma saída para a Avenida 9, mesmo porque para facilitar. E se a gente fizer um evento, a gente faz, por exemplo, programação, agora vem Dia das Mães, a gente quer fazer uma reunião com as mães que a gente sempre faz, ou um café da manhã, ou uma apresentação das crianças, fica tudo muito apertado. Então, assim, para poder fazer, né, nesse espaço que a gente está querendo construir, é só um exemplo que eu estou dando, né? Perfeito. E eu queria agradecer esse espaço, Tarcísio, porque é muito importante assim, que as pessoas saibam, porque é muito difícil para a gente manter a entidade sem ajuda, né? Eu queria fazer um agradecimento especial à minha família, que há 23 anos, né? E me apoiam e já cederam muitas vezes momentos especiais e que eu tive que deixar de participar, e porque eu tinha, né, um compromisso com a creche que eu faço de coração. Mas isso, né? Te faz bem, né? Me faz bem, e hoje melhorou muito, porque a gente informatizou, graças a Deus a tecnologia veio, né, para ajudar bastante. Então, trabalhar à distância, e nada me impede de levar a minha vida particular, paralelo com a administração da Casa da Criança, não me atrapalha em nada. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu queria deixar aqui meu agradecimento, que sem elas eu não funciono, e elas são dedicadas, elas se doam mesmo, a gente não tem hora, eu não dou um pouco de sossego, então, assim, elas já sabem como eu sou e são, assim, excepcionais. Eu sei que eu posso contar mesmo com elas, então isso me ajuda muito. Se eu não tivesse uma equipe tão especial assim, talvez eu não estivesse há tanto tempo. Toda a diretoria, todos que já passaram, né, muitos já nem estão mais, já faleceram, enfim, seu Celestino, quando eu entrei, fazia parte, né, da diretoria, seu Santana, isso. Então, assim, eu não quero citar nome, porque muitos, para não esquecer ninguém, mas muitos já passaram desde que eu entrei lá, né, pela direção, pela diretoria toda, sempre todos voluntários. Então, assim, muita gente abriu o leque, e até hoje, né, os amigos, que quem puder assistir a entrevista vai saber que eu estou agradecendo um a um, que a gente precisa mesmo disso, e dessa ajuda, que é o que nos fortalece mesmo. Tá bom. Obrigada, Marta, pelo convite. Muito obrigado. Vocês viram aí, né, um exemplo de espírito solidário que Orlândia tem, a presença aqui da Marta Junqueira de Freitas, que é a presidente da nossa Casa da Criança, em mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.